Vamos lá. Obrigado pelo retorno, Abel, Vitor, Nielson. Pessoal, é o seguinte, existe a macroeconomia, que a gente começou a abordar recentemente, ela surgiu em virtude da questão do desemprego, porque era um problema imediato a ser resolvido nos Estados Unidos e na Europa, especialmente na Inglaterra, onde o John Maynard Keynes fundou a macroeconomia exatamente para lidar com um problema de curtíssimo prazo, que era para ontem resolver o problema do desemprego, porque não podia se esperar os mercados equilibrarem para então poder a economia retomar. As pessoas precisavam comer amanhã, as famílias precisavam ser alimentadas amanhã. Então, a macroeconomia, ela surge com uma preocupação de curto prazo. Ela só vai deixar de ter exclusivamente preocupação de curto prazo quando termina a Segunda Guerra Mundial, e aí então se começam os modelos de crescimento econômico, que são modelos que, por definição, trabalham com variáveis e com preocupações de longo prazo. No entanto, a macroeconomia é mudada por três pés fundamentais: a taxa de desemprego, a taxa de crescimento e a inflação, a taxa de inflação. A taxa de inflação e a taxa de desemprego são as mais abordadas nos livros de macroeconomia, porque elas têm esse espírito de curto prazo que moldou a macroeconomia na sua fundação. E hoje nós vamos tratar do modelo, vamos tratar do conceito e das causas da inflação, que faz parte desse tripé. O Brasil não tinha o problema do desemprego como houve nos Estados Unidos e na Europa. O Brasil é o país que mais cresce entre 1930 e 1979, ou até o início dos anos 80. Mas o Brasil, nessa trajetória de crescimento, acabou se defrontando com alguns problemas associados à inflação que surgiu na sua própria trajetória de crescimento. Nós vamos ver o conceito de inflação nesse momento e vamos ver algumas das causas que estão associados a esse processo de inflação. Então, vamos iniciar aqui com uma conceituação da inflação, dividindo três aspectos essenciais do própria definição de inflação. A inflação, ela é um processo duradouro de aumento generalizado dos preços. Esses três componentes formam o conceito de inflação, que tem como uma das consequências, que tem como uma da relação associada, frequentemente aceita universalmente pelos economistas, que envolve uma relação com a moeda. Por que envolve uma relação com a moeda? Porque existem alguns economistas que acreditam que a causa da inflação é o aumento de moeda. E existe uma parte, hoje menor, dos economistas que acreditam que quando aumenta a inflação, aumenta a moeda, mas que a moeda não é a causa da inflação, ela é uma consequência do aumento da inflação para que haja dinheiro em espécie que viabilize a compra das mercadorias que estão mais caras. Então, esse item D, para uma parte da economia, não faz parte do conceito, mas é uma relação. Agora, os itens A, B e C são definições de inflação e vamos vê-los em separado, por isso eles estão em item. Primeiro ponto, a inflação ela é um processo. Todo processo real demora ou despende tempo. Portanto, todo processo tem um momento inicial e um momento final. Às vezes, o analista, quando está estudando o processo não terminou. Então, ele vai ter que escolher como final de análise dele o último momento onde ele tem dados disponíveis para aquilo. Mas a inflação é um processo. Ela começa por uma causa, ou tem um fator que é relevante, que muda o patamar dela, ou muda a natureza, ou acelera, ou muda a causa, ou, de algum jeito que detona esse processo, que leva ele para uma outra etapa, que ele passa a ser analisado. Então, ele leva tempo o processo. Agora, é um processo duradouro. Não basta acontecer um aumento de preço ocasional. Eu preciso ter para sinalizar que aquele processo é um processo inflacionário. Aí vem a pergunta cientificamente difícil.
Duradouro, no mínimo, quanto? A ciência não tem resposta para isso. Vários estudos relevantes, né, de economia foram feitos por décadas, 6 décadas, 100 anos. O trabalho do Milton Friedman, né, um século de inflação. O trabalho do Phillips, que era estatístico, a gente vai, né, e que acabou originando a discussão da curva de Phillips, né? O Phillips estudou mais de 6 décadas, né, para identificar processos inflacionários. Mas, como não existe um critério científico para dizer que isso é curto prazo, isso não é longo prazo, a gente fica sem esse critério, mas, né, pela comunicação da imprensa, pela popularização da divulgação da inflação, as próprias TVs, inclusive as TVs brasileiras, há mais de 15 anos, começaram a adotar um critério de inflação anualizada. Então, pelo menos 12 meses, olha que os outros estudavam um século, né, 60 anos, mas na comunicação da imprensa, 1 ano, né, pelo menos para você ver a tendência da inflação. Não é um critério científico, é um critério de comunicação. Então, a inflação é um processo duradouro, onde existe um aumento generalizado dos preços, né? Então, não basta que um conjunto de itens, que um item suba muito, um conjunto de itens suba muito. É necessário que, de uma forma generalizada, tá certo? Haja essa ampliação da economia, né? E a pergunta é, se ela é generalizada como? Como é que eu mensuro essa generalização? Então, a definição de processo inflacionário é isso. Um processo duradouro, onde há um aumento generalizado de preços. Ponto. Acréscimo, normalmente associado, né, comumente associado ao aumento do estoque de moeda. Agora, se a moeda é a causa, que é o que entende os monetaristas, né, um grupo acredita que sim. Se a moeda é uma consequência desse processo, outro grupo também, alternativamente, acredita que sim. Então, vamos ver agora como é que nós mensuramos, né, essa inflação e depois vamos ver quais são as causas dessa inflação. Bom, então, vimos lá na nossa definição do que é inflação. Vamos ver alguma dessas consequências antes de entrar nos indicadores e nas causas, né? Uma consequência do processo de inflação é que o poder de compra dos rendimentos perde. Então, você recebe, digamos, né, R$2.000 como trabalhador, como estagiário de uma empresa qualquer. A média do brasileiro, do salário dos brasileiros, né, o salário mais comum dos brasileiros, que é o modal, né, ele não ultrapassa 2 salários mínimos. Né? Então, pessoas adultas que estão me ouvindo agora, a maior parte das pessoas que me ouvirem, em universidade não, porque os salários são mais altos um pouquinho para frente, mas a maior parte do brasileiro comum que me ouve aqui não recebe mais de 2 salários mínimos neste momento da história brasileira e por muito tempo continuará sendo assim, né? Então, você recebe R$2.000, tá lá, é o seu valor nominal, é o valor que está no seu contra-cheque. Mas o que acontece? Aqueles R$2.000 vão comprando cada vez menos na medida em que o processo inflacionário vai se dando. Ele faz perder o poder de compra dos rendimentos. O salário é o rendimento mais generalizado de uma sociedade capitalista, uma sociedade baseada na economia de mercado. Uma outra coisa, entre várias outras consequências do processo inflacionário, mas que a gente vai destacar uma segunda aqui, que é o poder de compra da moeda, né? Então, aquela notinha que você tem ali, ela vai, ao longo do tempo, comprando cada vez menos. E a gente pode, então, perguntar quais são as consequências, mas usar 2 imagens aqui para tentar mostrar 2 caras dessas consequências, né? A primeira consequência é que, se o processo inflacionário ele está ocorrendo, ainda mais se ele ocorrer acentuadamente, para comprar uma mesma coisa, um bem, um serviço que você precisa juntar cada vez mais dinheiro para comprar a mesma coisa, tá certo? Essa é a consequência da desvalorização do poder de compra da moeda. Se uma moeda cada vez compra menos, né, significa dizer, para comprar uma mesma coisa, eu preciso juntar mais moedas para comprar aquele determinado objeto. Né? Uma outra consequência, olhando aí tanto pelo poder de compra
da moeda, mas a gente imaginando um salário, você recebe um salário, e quanto mais menor é o salário do brasileiro, né, mais esse brasileiro gastará com produtos essenciais, como alimentação, moradia e transporte. Então, essa aqui é uma cesta que mostra um pouco dessa ideia. 1995, olha o que comprava um carrinho, 50 reais, né, enchia um carrinho de compras. Lembrem-se, né, que o Banco do Banco Central do Brasil lançou a nota de cédula de R$200 no ano passado, né, mas os R$100 já foi criado em 1994, julho de 94, quando o real foi lançado. E de lá para cá já houve mais de 630% de inflação, né? E com esse aumento de inflação, já justificaria que há muito tempo nós já tivéssemos uma cédula de R$200, que os governos não colocaram porque achavam que era um símbolo de fracasso, né? E aí seguraram até que não teve jeito. O auxílio emergencial fez com que tivesse que utilizar agora a cédula de R$200 por uma série de motivos, inclusive de logística, que estão registrados, né, no vídeo aqui desse canal. Então, em 2005, 10 anos depois, R$50 comprava, digamos aí, metade do carrinho. Hoje, né, aqui em 2013, R$50 comprava um item menor. Então, ou seja, é um fenômeno monetário, né, mas ele tem consequências reais, da relação real que existe entre moeda e os ativos que ela pode comprar. Muito bem, então, vimos o que é inflação, vimos algumas das consequências da inflação, e vamos ver como é que se mede a inflação. Então, os conceitos da macroeconomia, desde que a macroeconomia foi criada pelo John Maynard Keynes, o Keynes ele cria o conceito e depois cria medidas para a maior parte dos conceitos. Ele criou praticamente a contabilidade nacional, hoje chamada de contabilidade social da economia. Então, ele cria o conceito de renda agregada, e aí ele cria um indicador para renda agregada. Renda disponível depois de pagar os impostos, né, etc. Ele vai criando uma contabilidade. Então, eu tenho um conceito e eu tenho um indicador lá de renda. Então, eu tenho um conceito de renda agregada ou de produto agregado e tenho o PIB para medir o produto agregado. Eu tenho o conceito de moeda, eu tenho um indicador de moeda, né, que são os meios de pagamento e a base monetária. Eu tenho o conceito de inflação, que foi esse que eu defini para vocês, e eu vou ter os indicadores, né, de inflação. Então, como é que eu faço para criar uma estatística confiável sobre o processo inflacionário? Primeiro ponto, não há como, estatisticamente, em nenhum lugar do mundo, pelo menos durante o século XXI, onde se possa pegar todos os itens. Então, você vai ter que fazer uma seleção muito reduzida em relação do que as coisas compram, de produtos, mas de um modo que eles sejam representativos do que acontece com o todo, né? Então, eu capto esses indicadores, eu pego o conceito de inflação e busco um indicador para ele baseado numa cesta que seja representativa daquele público que eu quero referir. A ciência de fazer isso é que eu utilizo elementos que são de segmentos diferentes, segmento de transporte, segmento de alimentação, segmento de energia, segmento de moradia, né? Segmento de investimentos, são os mais importantes. Eu vou completando uma cesta e, segundo o público-alvo, eu dou mais importância para alguns itens do que outros, né? Então, o indicador é sempre o indicador da média, porque eu posso ter inflação com alguns produtos decaindo de preço, mas outros produtos crescendo. Mas que, de modo que na média ponderada, lembre-se que eu tenho setores diferentes, e que para cada setor eu dou uma importância. Então, eu tenho o conceito de inflação e tenho indicador. O indicador é da média de preços. Eu vou ter itens na cesta que vão estar caindo e outros itens estão subindo.
Se os itens que estiverem subindo tiverem mais peso na cesta do que os itens que estão caindo, eu estou no processo inflacionário, né? Então, eu tenho uma cesta representativa. A cesta da FIPE, onde eu trabalhei, tenho estudos publicados, que é ligada à USP, a FIPE é uma fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, né? Então, a FIPE, que é feita pela USP, ela procura captar muito o consumo da classe média paulista. E por conta disto, né, ela dá muita importância para o carro, que é um item importante para a classe média do Brasil todo e a de São Paulo em particular. É por isto que, né, quando você vai fazer seguro, quando você vai comprar ou vender automóveis, a tabela FIPE é uma referência, dada a importância, né, que a FIPE dá para o item de automóveis. Essa importância não é a mesma que o DIEESE dá. O DIEESE está preocupado, é um ligado a sindicatos, né, trabalhistas, ele está preocupado com o trabalhador mais comum no Brasil, onde, para esse trabalhador, alimentação tem mais peso, transporte tem mais peso, moradia tem mais peso, né, e automóveis não tem o peso que tem na FIPE. Então, e assim vai, o IBGE tinha uma coisa muito rígida, né, feita lá desde a época do Getúlio Vargas. A FGV, ela tem vários indicadores, né? Mais uma vez, os empresários pediram um indicador que não era manipulado pelo governo, e esse indicador que não é o mais adequado para que você represente o consumidor, acabou sendo adotado até pelos consumidores, porque era mais confiável, era menos manipulado do que alguns outros, né, que eram utilizados pelo governo. Bom, então, isto explica por que os índices de indicadores de inflação são distintos, né? Tem gente que diz que é roubo. Tá vendo como é diferente um do outro? Não é. Todos são idôneos, todos são tecnicamente competentes, equipes muito boas trabalham em cada uma dessas instituições, o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas do Rio e de São Paulo, o DIEESE, a FIPE. No entanto, como a cesta contém itens distintos, né? E contém pesos da ponderações distintas, né? Então, na hora que eles mensuram, e também são captados em períodos distintos, um é no meio do mês, outro é no final do mês, né? Então, isso dá uma divergência de preços, ainda mais quando a inflação estiver acelerada, aí a divergência aumenta entre um indicador e outro. Então, isso justifica que esses indicadores têm resultados diferentes, né? Então, nós vimos que esse é um índice médio de preços. Então, eu vou perguntar para vocês, quando a Sandra Arenberg anuncia no jornal Hoje, agora é a Maju, né, Coutinho, quando anuncia que houve inflação no mês, esse é um dado incorreto, não há inflação, né? A inflação eu não posso ver no mês. Mas se aquilo não é inflação, como é o nome daquilo? Aquilo é uma variação positiva do índice médio de preços. E quando for negativa, é uma variação negativa do índice médio de preços. E aí eu acrescento uma informação. O processo inflacionário pode se dar com variações negativas de preço. Bom, mas como é que eu posso ter um processo de inflação, que é um aumento de preço, né, e ter momentos de variação do índice médio de preço? Eu posso ter esse resultado, desde que esses momentos de variação negativa sejam episódicos, tá certo? Então, eu posso estar, uma ou outra ocasião caiu, mas a tendência de longo prazo é subir, né? Então, caiu no mês, mas os outros 11 meses subiu. A inflação estava subindo, né? Então, processos inflacionários podem conviver com momentos episódicos de diminuição de preço. E essa diminuição de preço, né, não pode ser chamada de deflação, porque assim como para essa inflação tem que ter um processo duradouro, né, deflação também tem que ter um processo duradouro. Nos Estados Unidos, na crise da Grande Depressão, né, os dois problemas entraram. Era um problema de desemprego com um problema de deflação, que é terrível, porque o empresário produz uma coisa que custa, digamos, 100, e na hora de vender, ele tem que vender por 80. Então, a venda não cobre o custo de produção. Se não cobre o custo de produção, a motivação do empresário é obter lucro, ele deixa de produzir, a atividade cai, ele deixa de empregar, deixa de pagar a renda,
e aí tem menos poder de compra para comprar, e eu estou num ciclo recessivo da economia. Quando é muito forte, eu chamo de depressão. Que é uma depressão? É uma queda da atividade econômica, uma alta taxa de desemprego, e no caso americano, ou no caso ocidental, ocorreu com queda de preços, né, acentuada, né? Então, respondia o item E e também respondia o item F, né, que é que o jornal informa. O jornal informa a variação de índice médio de preços. Quando é acumulado, hoje o Jornal Nacional, o jornal da Band, antes do Jornal Nacional, e a própria Record, anunciam já pela noite, né, a inflação anualizada, né? Os jornais de meio-dia ainda evitam, primeiro, vários deles nem sequer falam de inflação, e os que falam, é menos comum você reportar a inflação anualizada, reporta apenas o movimento de preço do mês e chama aquilo de inflação. Ok, meus caros? Então, vimos o que como se define inflação, vimos algumas das consequências, vimos como, estamos vendo como ela é medida. Lembre-se, se ela é um índice médio de preços, né, significa dizer que tem preços abaixo e preços acima. Tem preços que crescem mais do que a média, tem preços que também crescem, não é que decrescem, crescem, mas crescem menos do que a média, e tem alguns preços que estão abaixo da média. Se preponderar os últimos, nós teremos um processo de variação negativa. Se ponderar os outros, nós temos um processo de variação positiva. Bom, então chegou o momento de a gente entender o que é que causa isso. Já entendi o que é inflação, entendi como ela é medida, mas qual é a causa disso? A causa da inflação é a taxa de crescimento da moeda segundo uma teoria, que é a teoria monetarista. A teoria monetarista, ela diz o seguinte, palavras do Milton Friedman, abre aspas, exatamente desse jeito traduzido para português. A inflação é, em todo e qualquer lugar, um fenômeno monetário. Fecha aspas. Milton Friedman, ex-professor da Universidade de Chicago, e depois foi para a Universidade de Stanford, né, na Califórnia, no norte da Califórnia. Então, para os monetaristas, pode rebolar o que for, né, choque do petróleo, né, aumento de combustível, não sei o quê, não interessa. Se o governo, se o Banco Central, que é uma instituição do governo, não emitir mais moeda, não haverá inflação, tá certo? Um caso particular desse caso é a correção monetária que ocorreu no Brasil, dentro de um contexto de inflação inicial, que é um caso singularmente brasileiro. Nenhum outro lugar houve um instituto da correção monetária, que foi criado em 64, mas criou seus danos maiores nos anos 80, onde nós chegamos na década de 80 a ter inflação de 3.000% ao ano, e eu achei que era uma coisa assim de domínio comum de todo brasileiro, né? Mas não, tem gente que não sabe. Nós tivemos 3.000% de inflação num ano no Brasil, né? Durante o regime militar, quem acha que é o melhor do mundo, nós tivemos começou a explodir essa coisa por causa da dívida, né? Que foi elevadíssima, a maior de todos os tempos. Muita gente acha que é o JK criando Brasília, não, né? O endividamento foi cavalarmente maior no regime militar do que na era JK. Mas aí há um grande endividamento, e esse grande endividamento envolve a criação da correção monetária, e a correção monetária associada a esse endividamento gera a inflação inicial do Brasil, que é um caso muito particular. Eu posso conversar com vocês, ou responder perguntas aqui do canal, ou conversar com vocês em sala de aula sobre isso, né? Então, o primeiro caso é a moeda. Segunda causa da inflação é o aumento da demanda agregada. De algum jeito, a demanda agregada, a procura pelos bens e serviços, ela aumenta, e esse aumento gera uma inflação. Qual é o caso mais comum desse aumento da demanda agregada? O caso mais comum é o maior desejo de compra e possibilidade de compra dos consumidores. Como é que pode surgir esse poder de compra? De várias maneiras, mas duas são mais acentuadas. Primeiro, é aumentando o salário, ou o poder do salário real, que é o salário nominal sobre a inflação. O aumento do salário real
então a pessoa tem mais poder de compra e passa a comprar mais. No caso brasileiro, onde boa parte da população não tem o básico, raramente ela vai optar por poupar, ela vai passar a comprar mais bens e serviços. E segundo, ainda no consumo, melhorar o sistema de crédito, baixando taxa de juros, facilitando limites, né? Isso também, com a mesma renda, ele pode gerar. E quando eu tenho as duas coisas, né? Quando aconteceu agora na primeira década do século XXI, quando eu tenho um aumento do salário com um aumento do crédito, né? Então aí eu posso ter uma explosão de consumo. Mas a demanda agregada ela também pode subir, porque o governo passa a gastar mais do que ele arrecada. Pode, o que é mais raro, acontecer por causa do investimento. Por exemplo, isso aconteceu na Coreia, né, que houve um grande estímulo para investimentos produtivos, né? Na China, só que eles controlaram de uma forma que a gente não vai abordar agora aqui também, muito estímulo a investimento, que pode, então, aquecer a demanda agregada, já que a demanda agregada é formada pelo consumo das famílias, o investimento das empresas, né, os gastos governamentais e as exportações líquidas, que é a diferença entre o quanto eu exporto para o exterior e quanto eu importo, né? A exportação, ela faz eu demandar recursos daqui e, portanto, tornam esses recursos mais escassos, porque esses recursos vão ser processados ou não processados, já que a gente vende muito produto in natura, né, commodities, que eu chamo genericamente de bananas. Então, eu pego aqueles produtos ou transformo aqueles produtos, mas de qualquer forma são recursos que estão dentro do meu país, eu estou demandando esses recursos, há um aquecimento da economia por causa disso, porque eu vou vender para exportar, né? Então, consumo, investimento, gasto governamental, exportações líquidas, né, são os componentes da demanda agregada, e um dos 4 elementos, ou a combinação deles, pode gerar o aquecimento da demanda agregada, que provoca uma inflação, né? Aí tem os elementos de oferta. Então, a moeda é um caso particular do elemento da demanda, porque mais moeda, o consumidor e as empresas acreditam, num primeiro momento, que aumentou o poder de compra, sem perceber o processo inflacionário, que vai gerar inflação, e quando eles começam a gastar mais, então aquece a demanda agregada e tem uma inflação. Então, a moeda na verdade, um caso particular do fenômeno da demanda agregada. Agora, a oferta agregada tem um caso particular que é tão importante, mais importante que os outros, que é a inflação de custos. Quando as coisas para produzir, necessárias para a produção, quando os insumos necessários para a produção, quando os salários envolvidos na produção, quando qualquer fator que envolve custo de produção aumenta, né, a empresa, para manter a sua margem de lucro, ela acaba recompondo os preços, né, e, portanto, se isso for um processo continuado, eu tenho aí um processo inflacionário. Qual é o caso, o insumo, que é o mais genérico de todos, os dois mais genéricos, né? Em termos de insumo físico, os insumos energéticos, porque toda atividade econômica ela precisa de energia, né? E o segundo fator é o salário, porque também todo segmento tem trabalhador, tem menor ou maior quantidade de trabalhador, mas tem trabalhador, precisa ter trabalhador, bom que tenha trabalhador, né? Mas aumentando o salário acima do nível da produtividade, esse pode ser uma fonte de origem, né, de causa da inflação. Nós temos o choque de oferta, o grande exemplo mundial foi o choque do petróleo, em 73, e o segundo choque do petróleo em 1979. Quando há um choque de oferta, uma coisa que é muito essencial, principalmente quando ela é muito essencial, e ela tem um aumento brusco, né, e a economia depende de estar funcionando com aquilo, e mesmo que ela tenha uma alternativa, ela tem que demorar um tempo para procurar ou gerar alternativa, ou não tem alternativa, né, ou até a tecnologia reagir demora muito tempo. Então, enquanto isso está ocorrendo, o choque está se propagando. E para vocês terem uma ideia, né, dependendo de como você pega a database, você tinha barril de petróleo a 1,26 em 73, e você vai ter acima de $26 em 79. Olha que loucura, né? Mais de 2.000% num período de 2 anos. É como se você comprasse uma gasolina, se fosse o preço da gasolina, não é, né? Que é o petróleo bruto, e aqui no Brasil se controla a inflação, a Petrobras controla, depois as pessoas reclamam que estão controlando, gerando
prejuízo para a Petrobras. A Petrobras é para cumprir função pública, né? Não é a principal função da Petrobras era cumprir função pública, não é o mercado de capitais, né? Mas é possível contemplar as duas coisas, como o histórico da Petrobras mostra ao longo da sua existência toda. Então, o que é que eu tenho? Se eu estivesse pagando R$2 por uma gasolina, é como se lá na frente, em 6 anos, eu estivesse pagando 40. Imagine se você está em 2021 e que em 2021 você está uma gasolina que no governo Dilma lá, né, em 2015 tinha gente protestando que estava R$2,50, né, hoje está R$6, eu não estou vendo muitos protestos disso. Estou curioso porque as pessoas se indignaram com R$2,50, não estão indignadas com gasolina 6. Mas, como se você estivesse pagando R$2,50 e depois você está pagando R$50, entendeu? Isso é um choque de oferta. Bom, aí nós temos ainda na oferta uma série de fatores estruturais, né? Porque às vezes você tem um determinado produto que precisa de trabalho qualificado e você não tem trabalhador. Ou precisa de trabalho que exige muito esforço ou muito risco e a população não está disposta àquilo, ou não tem gente qualificada para fazer aquele trabalho, né? O fato de ter pouca capacidade produtiva, ou seja, você tem uma instalação, você está ocupando 98% dela, 100% dela. Aí a demanda continua crescendo. Pô, o que é que você vai fazer? Você não pode oferecer mais quantidade. Você, então, começa a cobrar mais caro pelo produto. Isso aconteceu no Brasil várias vezes, né? Na época do Plano Cruzado, isso aconteceu, né? Você chegava para comprar um carro popular, não tinha tanto carro popular, e aí o que o cara fazia? Oficialmente ele tinha que lhe vender pelo preço tal, mas ele criava uma dificuldade, você pagava uma coisa por fora para ter direito a receber seu carro, né? Então, a regulação comercial de produtos agrícolas, etc., que pode criar uma escassez de produtos, né? Uma série de fatores que são estruturais, que impedem que a oferta seja maior do que efetivamente podem estar causando a inflação. Então, no dia de hoje, nós vimos o que é inflação, um conceito de inflação, que é um processo generalizado do aumento de preços numa economia durante um determinado período de tempo suficientemente duradouro. Nós vimos algumas das consequências, perda do poder de compra da moeda e a perda dos rendimentos, em especial o rendimento do trabalhador, que é o salário. Nós vimos como medir isso, como tem indicadores diferentes, dão ponderações diferentes, que nós temos um índice médio, e nós vimos quais são as causas da inflação nesse slide. O que essa história continua é continuar com a abordagem da curva de Phillips, que reúne o problema do desemprego, a taxa de desemprego, com o problema da inflação. Mas este é um assunto para outro momento, né? Convido vocês a verem os outros vídeos desse canal. Existe uma série lá voltada para a economia, existe economia em sala de aula. O vídeo mais visto desse canal, hoje com 9.400 visualizações, é um vídeo ligado a um conteúdo de aula, vídeo bem simples, 4 minutos e 30, né? Tem 9.000 e não sei quantas visualizações. São temas associados que estão ao redor disso aqui, mas por hoje nós terminamos. Damos aquele abraço e encontramos vocês mais à frente. Para os estudantes, vejo vocês no Meet agora.